Olá, seja bem-vindo ao canal Rede Voluntas Brasil. Nós estamos aqui para convidar você à compreensão de como deve encarar as formações e as leituras dos escritos que nós lemos neste canal. Os escritos são plenamente católicos, da Igreja Católica Apostólica Romana, principalmente nesses últimos tempos, que nós tanto precisamos entender os acontecimentos que estão acontecendo em nossa igreja. Por isso, nós queremos uma atenção especial para que você, ao entrar nos nossos vídeos, compreenda a tamanha seriedade com que nós levamos, né, os interesses de Jesus e os pensamentos de Jesus. Aqui nós lemos e realmente penetramos profundamente nas dores de nosso Senhor Jesus Cristo. Nós temos verdadeiramente uma intimidade com Ele e estamos buscando ajudar as pessoas que querem essa santidade de viver na vontade divina, ensinada por Deus, por Jesus Cristo, a serva de Deus, Luísa Picarreta, que foi acompanhada com muitos padres da Igreja Católica. E ela recebeu uma santidade, um dom para esses tempos muito importante, que é o de viver na vontade divina, que é totalmente diferente do que a igreja conheceu nesses 2000 anos. Não é seguir doutrina cegamente, regras cegamente, mas sim conhecer plenamente o coração de Jesus e obedecer os interesses de Deus para o aqui e agora, numa intimidade concreta, né, vivendo uma santidade que nunca existiu, só existiu na vida de Maria e de Jesus e da Luísa. Por isso nós estamos aqui ajudando as pessoas com vídeos longos, claro, explicando até mesmo as nossas vidas na divina vontade na prática, trazendo o conhecimento aplicado na nossa vida. Por isso nós narramos acontecimentos, parábolas, circunstâncias, para que a pessoa tenha facilidade de penetrar e interessar da forma correta pelos escritos. Uma pessoa que está na vontade humana, que é a grande chave, né, dessa santidade, é a pessoa renunciar à sua forma de pensar humano, sem Deus, né, para si mesmo, visando somente o seu próprio, né, bem pessoal. A pessoa que visa somente a sua própria salvação, a pessoa que visa somente a salvação da sua família, de poucas pessoas, ou somente dos católicos, essa pessoa está com o pensamento travado para o livro do céu, não consegue entender os escritos de Jesus. E aí, quando vai ler, ela vê uma coisa superficial e não sai da santidade humana, que é uma santidade só pessoal. Ela precisa ir para a santidade divina, que é com o pensamento em Deus. E nós queremos ajudar você a chegar lá, né, subir mais alto e conseguir ver as coisas com os olhos de Deus. Para isso, demora bastante o processo de purificação da sua mente. E nós estamos aqui para você, para te servir, para te trazer essa graça. Se você quiser contar conosco, é isso aí. Deus abençoe. Um bom vídeo para você. A lenha vai ser descartada e alimentará o fogo do amor. O humano é tudo o que fazemos para cumprir a divina vontade. Então entenda assim que, igual quando Jesus fala assim, o homem propõe, Deus dispõe. Que essa parte de corresponder, né, de tomar atitude para fazer a vontade de Deus, a vontade de Deus, como ele falou, ela é imutável, né? Tem a vontade de Deus ali nua e crua. Você vê, por exemplo, que Deus quer um bem. Deus fala assim, é a vontade de Deus, né? Partilhe, né? Partilhe a vida, né? Partilhe os vídeos, partilhe o conteúdo. É a vontade divina nua e crua, ela é o que ela é, a vontade de Deus, ela não depende de nada para acontecer, ela é o que ela é, tipo assim, né? Ela em si, é a vontade de Deus, a ordem, né? Mas aí vai depender de quem recebe aquilo, né? Porque quem ouve, aí eu entendo assim que até mesmo para sentir amor pelo que Jesus fala, né? Depende da disposição da pessoa, do quanto ela acolhe essa palavra, do quanto ela dá valor. Então, se ela entende que é a coisa mais importante, mais preciosa, então o ato dela fazer, apesar de, né, da dificuldade dela, qualquer coisa, mas isso tudo vira lenha que queima, que é justamente tudo que você fala assim, é a dificuldade que eu tenho para falar, é a dificuldade que eu tenho para
de prestar atenção, que eu esqueço, mas aí você usa os meios, tudo isso é sacrifício, né? A dificuldade, o tempo que você leva, o fato de você ter que parar para anotar e te gasta tempo também escrevendo, isso também é um sacrifício, escrever, o ato de parar e escrever e anotar tudo, né? Isso tudo é um ato é o humano, né, que você faz para cumprir a divina vontade, é o recurso que você usa para fazer a vontade de Deus, né? Tudo é sacrifício e doação, né? Que você precisa se debruçar, que você precisa ruminar aquilo que está sendo falado várias e várias vezes para entender o tanto que você doa mesmo de energia sua, né? Do seu cérebro, para entender a vontade de Deus, aquilo que Deus está falando. Aquela verdade ali é a vontade de Deus, né? Agora, igual ele falou, é diferente, é a vontade por amor, né? Porque para esse amor, né, para você sentir esse efeito, né, essa felicidade, essa alegria, vai depender do sacrifício. Ele fala, a divina vontade é tudo isso mesmo, mas para você ver isso como vida, tem que ter o elemento de sacrifício e de doação da criatura, né? Que é justamente você dar a cara a tapa, né? Você se dispor a fazer aquele ato, né? Se gastar, né? Então, dependendo da oferta dada para cumprir essa divina vontade, né? Que é tudo que você dá de si, da sua pequenez mesmo. Olha, eu tenho essa dificuldade, mas eu não vou ficar preso nisso, né? Eu vou buscar entender, né? Vou buscar entender, vou usar os recursos que eu tenho, né? E vou investir o tempo, a dedicação, né? Então, todos esses atos se queimam, vira essa lenha, né? Para aumentar, para o fogo do amor ser desenvolvido, né? Isso em várias situações, né? Como está falando aqui, muitas vezes você vai corrigir alguém. Corrigir uma pessoa é sacrifício, é morte para si mesmo. É justamente você não pensar em si mesmo, na sua estima própria. Então, você não pensa em si mesmo, né? Se você vai perder aquela amizade, aquela pessoa, enfim. É um sacrifício de falar para aquela pessoa. E a divina vontade é o quê? Justamente o ato, né? A correção. Você sabe que é a vontade de Deus, que, né? Que falar isso e isso para aquela pessoa, porque é a vontade de Deus aquilo, né? Aquela mensagem que eu estou indo levar, esse ato, né? De falar com essa pessoa é por amor, é pura doação, né? E o fato de você ter que esquecer de si mesmo e se expor, né? Porque é uma exposição também, quem corrige se expõe muito, né? Coloca realmente assim, deixa-se ser destruído, não tem uma coisa de uma imagem própria, né? A zelar. A pessoa não tem isso, né? Então, a pessoa que corrige, ela é exposta. Ela se coloca à exposição total, é entrega total, é sacrifício, é doação, né? E essa doação que Deus quer é o sacrifício. Então, você coloca a sua doação para conversar com aquela pessoa, que é o seu tempo, que é você não pensar em você mesma. Ou seja, e também não é omisso, porque a omissão é um tipo de roubo, né? Porque você quer guardar para si aquela luz e não tem coragem de ajudar aquela pessoa que está na escuridão, né? Então, aí não tem isso de roubar, porque você sabe que do mesmo modo que Deus te iluminou e fez chegar até você uma luz, um conhecimento, e você sabe que o outro também precisa, né? Então você não pensa em si, faz por amor somente a divina vontade ser feita. Não fica assim com expectativa humana, não fica pensando, mas e se ela não gostar, né? E se ela ficar chateada, e se não tiver nenhum resultado, não fica com expectativa, você só faz a vontade de Deus mesmo, né? Nua e crua, né? Que é o que Deus quer, o importante, né? Não pense em si, não se considere nada, né? Pise em cima de si mesmo, se precisar, mato eu, qualquer dificuldade mata. E toda essa doação é queimada, né? Não aparece. O que aparece é o fruto, né? O amor, o resultado divino, o bem, o amor gerado, né? Que é justamente aquela pessoa a aprender aquela coisa que ela estava naquela ignorância, naquela realidade, né? E de repente aquela luz chegou para ela, né? Então é por amor aquilo ali, né? Aí o humano, aí você vê que porque que o humano desaparece, né? Essa lenha que se consome, né? Totalmente, né? Só fica o amor mesmo, que é justamente a intenção pura, que era fazer a vontade de Deus, que é iluminar aquela pessoa, é um bem, é uma doação, né? Levar conhecimento para alguém é levar amor para aquela pessoa, né? Levar o divino para aquela pessoa, né? E o fruto é isso, né? Só fica isso. Aí tem outros casos, né?
a pessoa que também falou algo errado. Que ela expôs uma situação, ó, gente, eu fiz assim, assim, assado. Eu falei isso. Olha, eu penso assim, assim, assado. Às vezes tá meditando no livro do céu, né? Entendendo alguma coisa ainda de um jeito muito assim, racional, né? E aí, né? Mas ela tentou acertar, porque ela, né? Ela pensou, sabe, pra mim, eu tava entendendo certo, né? Não, eu tô meditando aqui, é o que eu entendi, né? Então, de qualquer jeito, é uma oferta que ela fala. Porque já pensou se ela pensasse assim, eu não vou falar nada enquanto eu não ter certeza que é perfeito o que eu vou dizer. Eu não vou partilhar nada enquanto eu não tiver as melhores palavras para dizer. Então, eu vou me calar. Eu vou me calar para evitar situações em que eu vou dizer algo errado, porque eu ainda sou falha, e a pessoa vai me corrigir, e a pessoa pensa um monte de coisa, a outra pessoa vai ficar. Eu vou criar um clima ruim. Isso tudo é fumaça, porque tudo está se voltando para si mesmo, né? Eu vou criar um clima ruim, eu vou incomodar aquela pessoa, eu não quero incomodar aquela pessoa, não. Quantas vezes eu tive que calar esses pensamentos, que uma das coisas que eu pensava quando eu precisava partilhar com a Aline, é que eu pensava assim, a Aline tá ocupada, ela tá muito ocupada, eu não vou incomodar ela com meus problemas, não. Eu não vou encher a cabeça dela, não. Mas lá no fundo, é uma justificativa, é uma vontade de correr, é uma vontade de fugir, que a gente tem é fumaça, é uma autoproteção de querer se poupar. É um pensamento que vem assim, parecendo que é prudência, que é zelo, que é uma caridade para não incomodar o outro, né? Que tem seu tempo, que tem sua vida. Não é. É fuga. É sempre fuga, né? Porque a Aline já falou várias vezes com a gente, olha, gente, ligação realmente não é possível, né? Não tem como. Mas eu ouço todos os áudios que vocês mandarem, não importa quanto tempo seja, eu vou ouvir na medida do possível, mas eu vou ouvir sim, né? E pede para as pessoas partilhar sim, para as pessoas não ter isso falando assim, ó, usa o instrumento que é o próprio Jesus que está se dando aqui, para vocês usarem mesmo, para vocês, né, não ficarem na escuridão. Não fique na escuridão, não se acomode à escuridão, não se acomode a essa situação de não ver a vontade divina, ao contrário, né? Então sempre foi nos falado isso, né? Da importância mesmo de se abrir, né? De queimar, de se pôr a queimar, né? Porque é assim que a purificação acontece. A purificação acontece quando a gente abre a boca. É abrindo a boca que acontece a purificação de verdade mesmo, que é o queimar aquilo que é humano, né? Para ficar o divino. Porque quanto mais a gente vai queimando e tirando aquilo que é humano, vai queimando, né, através das luzes, o entendimento que ele traz correto, mais o divino fixa em nós. Não vai fixar essas verdades do livro do céu, não vai encarnalizar em nós se a gente não se dispor a isso. Então é muito sério. Então, aí às vezes a pessoa fala alguma coisa errada, foi corrigida, e o outro fica com aquele pensamento. Aí tá vendo por que que eu não falo? Olha lá, ó. A vergonha que fulano de tal tá passando. Olha lá. Olha pra você ver. A pessoa só vê a fumaça. A pessoa fica pegando a dor do outro, enquanto o outro depois está super feliz porque aprendeu, porque viu a luz, e o outro vai e se justifica. É por isso que eu não falo nada. É por isso que eu não falo nada, porque, Nossa Senhora, né? Meu Deus do céu, passar por isso, né? E a pessoa fica se poupando, né? Fica se poupando. Mas é muito triste, porque ela não pega com a própria mão aquela vontade divina. Sabe o que é você pegar com a própria mão? Ela também sente os efeitos da luz que o outro recebe, igual está sendo falado. A vida do outro alimenta todo mundo. A experiência que um traz é laboratório divino. Alimenta todas as pessoas, todos nós alimentamos, mas ninguém é mais feliz que aquele próprio que foi queimado, porque ele sentiu. Porque quando ele for falar disso, ele vai falar como vida, né? E ele vai entender o valor daquilo. Quanto mais amor vai ter nele pelas verdades, justamente porque ele pagou o preço, né? E os outros ficam amando, admirando, mas não vivem uma experiência assim com elas também, né? De ver isso também acontecendo com elas de verdade, porque elas preferem esconder as situações, esconder as realidades, com medo, né? Então, medo é fumaça, é apego, é fumaça, é escuridão, é tudo coisa que tem que ser queimada, né? E precisa ser purificado. E outra coisa, nossa vida não é para nós. Então, se a gente pensa no plano, no universal, que a vontade divina reine, se a gente deseja que a vontade divina reine, é assim que ela reina. Ela reina com. Por isso que Jesus fala que o filho da divina vontade é a hóstia viva, sendo dado em sacrifício mesmo, todos os dias. E o sacrifício é justamente você doar a sua vida, porque a vontade divina reina. E aí, quando é desenvolvido, Jesus traz aquela luz,
aquela compreensão, aquela clareza diante daquela situação, todos recebem, aquilo vira universal, aquilo é luz que vai para todo lugar. Então imagina só o quanto que a nossa vida não é para nós, é doação, né? E isso é amor, é não pensar em si, é não ser omisso, é não roubar, é não ficar roubando. Ah, não, eu só quero para mim, só receber, tá ótimo. Eu enchendo a boca, tá ótimo, né? Não tem nada para falar, não importa, né? Então é muito triste, né? Porque aí às vezes a pessoa pensa assim, ah, não, eu tenho que ter coisa linda para falar, eu tenho que ter coisas grandes para falar, né? E tem um monte de situação ao redor dela, né? Que Jesus está trazendo luzes, compreensões ou situações também que a pessoa não entende, que ele quer falar através daquilo, mas ela não expõe, né? Porque ela tem medo de ser corrigida, né? Ela tem medo. Então a gente não pode ser assim, porque o sacrifício é justamente abrir a boca, né? Então, aí vem e é corrigida aquela pessoa, né? Ela tentou acertar, né? Aí ela vai, ela sacrifica e doa aquela partilha, né? Para todo mundo, né? Aquela situação. E aí ela é corrigida em público, seja na live lá, tá na live, seja aqui no grupo, né? Mas enfim, aquele atendimento é colocado para todo mundo ali, né? Essa lenha dela gera também a divina vontade reinando, olha para você ver. E o amor de ter recebido essa luz. Então, essa lenha é justamente ser colocado o áudio dela. É justamente ela ter abrido a boca para falar, né? E a outra pessoa vem e corrige. É a lenha, é o sacrifício tanto de quem fala e recebe a correção, de quanto quem corrige. Duas lenhas, né? E gera a divina vontade reinando. Por quê? Porque às vezes a pessoa ainda não tá com aquele pensamento assim, que é a vontade divina reinando. É tipo assim, ainda é o humano dela pensando numa situação, ela ainda entendeu do jeito humano. Mas aí depois Jesus mostra o jeito divino. O que que é a divina vontade nessa situação, meu irmão? O que que seria a divina vontade nessa situação? E aí você vê o que que... Aí você, é um laboratório de estudo da divina vontade. Ah, a divina vontade, então, nessa situação seria assim, assim, assado? É assim, assim, assado? É. Aí, mesmo assim, Jesus fala, se perdoa, você teve a intenção pura, né? Você não sabia ainda, agradeça a Deus porque Ele é assim mesmo, né? Às vezes Ele não abre os véus assim, os véus vêm depois de um sacrifício mesmo, de você ter falado do jeito que entendeu e depois Ele trazer à luz uma compreensão mais clara, né? Às vezes você está olhando para uma direção e tem que virar sua cabeça e te fazer olhar para outra direção. E aí você vê que a divina vontade reinou naquela situação. Porque através daquela experiência você só vê a divina vontade, você não vê falha, você não fica vendo fumaça. Ai, o outro falhou. Ai, coitado, o outro passou vergonha. Ai, o outro foi corrigido, que horror. Ai, não sei o que, não sei o que. Ai, a pessoa vai chorar, dá vontade de chorar junto com ela também. Você não fica assim, né? Porque você vê a divina vontade reinando nessa situação. O que que é a divina vontade? O que que a gente aprende a pôr uma lupa, né? Em ver o que que é a divina vontade nessa situação. Então, aquela experiência vira um livro do céu. Experiência é igual a Luísa. Pensava um trem errado, Jesus ia lá e corrigia, né? Então é a mesma coisa. E o amor de ter recebido essa luz, porque quando a pessoa entende, que às vezes no começo ela sofre, sente muita dor, eu tinha que morrer muito por mim, para mim, porque eu via muito essa fumaça, a fumaça subia, né? E ficar virada, brava, brava mesmo com Jesus e Kaline, né? Brava, nossa, por que falar desse jeito, né? Por quê? E tinha que ficar ouvindo várias e várias vezes. Então, o meu sacrifício era ficar ouvindo várias e várias vezes até aquilo entrar dentro da cabeça e que aquela fumaça evaporar, né? Que é a tensão que fica na hora dentro de nós. O humano querendo chorar, o humano querendo se rebelar, a resistência, o humano querendo fugir, querendo se justificar, querendo dizer, ai, Deus entende o que está no meu coração. Não é assim não que eu entendo ele não. Querendo o meu Jesus, eu, né? O Jesus eu, né? Que a gente tem dentro de nós, também aquele Jesus eu que fica do seu lado, né? E como se ele, tipo assim, cuspisse na verdade que está sendo dita para ficar do seu lado. É, cuidado com esse Jesus eu, que no começo tem, né? Aquela coisa assim, Jesus sabe o que está no meu coração. Mas a pessoa faz isso para não ser humilde de ouvir aquela correção, né? A gente tem isso, é uma válvula de escape, né? Então, é as fumaças. Aí tem que, às vezes, tem que esperar a fumaça evaporar, né? Evaporar um pouco, aí você tem que ouvir de novo, ouvir, rezar,
ter aqueles momentos com Jesus e depois você fica tão feliz que você fica assim, nossa, sério que eu fiquei bravo por causa disso? Porque é o amor de ter recebido essa luz e você vê também o amor naquele ato daquela pessoa falando. Você não fica vendo o humano da pessoa, você não fica olhando para a lenha, você vê só o fogo. Você vê o puro amor, a lenha desaparece, a pessoa desaparece para você. Você não fica pensando, é indireta para mim, aquela pessoa me perseguindo. A pessoa, você esquece, você só vê o ato em si, que é a vontade de Deus, né? E o amor que é gerado dentro de nós, através das correções, né? Que fala assim, meu Deus do céu, eu fiquei perdendo tempo chorando. Olha quanta luz que tem nisso, quanta luz. Quantas vezes a Aline falou assim, Ruth, esquece de si mesma. Veja a luz, veja o bem daquilo que está sendo falado. Não pense em si mesma nunca, né? E aí você vê tanta luz, você agradece tanto a Deus, né? Porque você sabe que a luz veio no momento certo, e não, você não tem que ficar corrigindo Jesus. Ah, eu tinha que saber antes, Jesus, disso acontecer, de eu entender errado. Aí, quantas vezes a Aline falou assim, é assim que você aprende mesmo. Você aprende errando. E quando você passa pela experiência de ter entendido errado, parece que fixa mais aquela luz em você. Parece que você dá mais valor ainda para o pensamento certo. Entendeu? Você dá mais valor ainda, você trata com mais seriedade ainda aquilo que está sendo falado. Então, são coisas que você vai vivendo, experimentando, que realmente é verdadeira, né? A correção te liberta plenamente, é verdade. Dói na hora, queimou, claro, queimadura dói, né? Queima, doeu, dói também. Mas também dói, aqui tem que também ver o amor e o sacrifício daquela pessoa, que às vezes a gente não pensa nisso, não pensa na intenção, não pensa no puro, a gente fica olhando para a casca. Ai, não precisava te falar desse jeito. Olha, fica olhando a pessoa, não olha o ato em si, né? Que é difícil corrigir também. Quem corrige se expõe muito, né? Se anula muito para fazer aquilo, porque é o que Jesus fala hoje em dia, é o mundo da omissão. O mundo da omissão. Ninguém quer esse papel. Ninguém quer estar nesse lado. É o mais difícil, né? Entendeu? Então dói para corrigir, né? O ser corrigido, mas tudo alimenta o amor gerado por essa ação divina em você e nos outros, né? E a pessoa sai depois, se não tiver fumaça, muito agradecida, que é aquilo. A fumaça é você sair bravo, se fechar. Eu não vou falar mais nada, porque é melhor me calar, que eu só falo besteira. É a fumaça. É você não ver o bem e aprender. É você não ver o bem, você não tirar nenhuma lição disso. Então, para ter esse fruto, esse amor, não quer dizer que falhou quem corrigiu, é porque é aquela coisa da liberdade, né? Depende de como você recebe aquilo. Se você vê fumaça, é uma névoa, tá te cobrindo, você não tá conseguindo ver realmente o que tá por trás. Porque você fica prestando atenção na fumaça, que é esse sentimento. E você tem que esquecer de si mesmo. Até isso serve para sacrificar mais ainda, porque você é aquilo que Jesus fala, que os maiores sacrifícios estão em esquecer de si mesmo. Porque vem aquela fumaça querendo te lembrar de si mesmo, a dor gerada. Ah, eu não gosto, eu sou tímido. E aí você tem que renunciar a si mesmo. E é na obediência que gera a ciência, sabia? Porque é justamente você agradecer a Deus, reconhecer o valor que tem aquele ensinamento e você põe em prática. É nesse sacrifício de você obedecer, cada vez mais se sacrificar mais ainda para entender. Eu, olha, apesar de tudo, eu vou continuar falando, porque isso é bom. É bom isso, porque isso é o amor, assim que Jesus trabalha em mim. Então, quanto mais você se dispõe ao fogo, que você esquece de si mesmo, ele fala que tem um trecho que eu vou procurar e põe aqui. Tem um trecho que fala assim, que o sacrifício, né, o que gera esse amor puro e santo, é o esquecer de si mesmo. É isso que vai gerar o amor, porque então a lenha é justamente isso, né? O sacrifício de você esquecer de si mesmo, de você sopra essa fumaça embora, manda essa fumaça embora, não dá ligança para a fumaça que subiu, porque faz parte do incêndio, né? Você foi queimada, sai fumaça, né? Mas a fumaça também mostra, você está sendo purificada, é real, você está passando pelo que o livro do céu ensina. As verdades estão te consumindo, te purificando. Então é para você ver sempre o bem, sempre o bem. E é nessa obediência, nessa humildade, é que cada vez mais Deus vai alargar aí na sua mente, vai te ajudar a entender, né? Então, e porque justamente
A fumaça é o orgulho, né? É vaidade, é o respeito humano, é o medo. Então, é o sentimento que você fica de pensar em si mesmo, de pensar em sair, né? Então, deixa isso pra lá, né? Agora, se você vê a luz, acabou a fumaça, porque você vai ficar focada no aprendizado. Você não vai ficar remoendo, ai, aquele dia que eu passei vergonha, nossa, minha cara, como que ficou? Nada disso. Você vai pensar, nossa, que bom que Jesus é tão bom. Meu Deus, como que é bom que Jesus vem mesmo na nossa pequenez e nos ajuda a entender. Com Jesus não tem confusão. Meu Deus do céu, como que é bom você tá pensando algo errado e Jesus te corrige, te faz ver aqui na terra já as coisas com os olhos dele. Então essa felicidade de contemplar a luz e você ainda falar mais do que você aprendeu, você esmiuçar mais ainda, se aprofundar naquele conteúdo, ainda doar aquilo que você aprendeu para o irmão, contar, olha gente, eu pensava desse jeito e Jesus fez assim, assim, assado. Eu pensava errado e Jesus fez assim, assim, assado, assim, assim, assado. Eu estava vendo só a fumaça nessa e nessa situação, que às vezes não é só na sua vida, você só, na vida do outro. Você só vê a fumaça da situação. Ah, eu tô triste por causa do meu irmão que tá deprimido e blá, blá, blá. E eu fico muito triste, quase que fiquei deprimida. Então eu só fico absorvendo a fumaça daquela realidade. Aí Jesus vai e me corrige lá na live. Opa, Ruth, você não tá vendo direito. Olha o que eu tô fazendo e permitindo através disso. Por que que eu tô permitindo isso na vida do seu irmão? Né? Poderia ser muito pior se eu estivesse nas drogas, nisso e naquilo. Então, veja o meu amor, veja a minha proteção também, apesar de tudo. Aí você fica tão feliz e fala, nossa, eu estava olhando para a fumaça. Obrigada, Jesus, por mostrar a luz. O fogo, em vez de eu olhar o fogo, eu estava olhando para a fumaça que estava subindo. Aí você, isso te traz uma alegria, uma paz tão grande que muda totalmente, 360 graus, a sua forma de pensar, né? Então você fica totalmente alimentado, você não fica mais se sentindo desgastado. Aí a fumaça tá fazendo eu tossir. A fumaça dessa situação tá me fazendo eu tossir. Ai, tá me poluindo meus pulmões, não consigo respirar porque eu não tenho paz. Aí ele te mostra o bem que ele tá fazendo, apesar de tudo. É o que Jesus falou sobre a gente saber esperar também, que a gente tem muitos vazios de entendimento, né? E chega com uma carga muito grande, tudo que a gente tem que deixar para trás, de muita contaminação, de muitos pensamentos, de muitos apegos, de muitas coisas que a gente aprende de um jeito e está acostumado de um jeito, preconceito demais, esse preconceito também bloqueia para ter aquela liberdade para ver certas coisas que Jesus quer, porque tem um preconceito em si ainda muito grande, né? Já interpreta as coisas assim, ah, isso não presta. Isso aí que está sendo falado não presta e não consegue ver a luz, não consegue ver o sentido do que Jesus está trazendo aqui, conteúdo. Então, tudo tem o tempo certo, né? E é interessante isso, porque eu estava falando sobre isso no outro vídeo, né? Justamente, né? Porque até a pessoa que pode ser um teólogo, quem for, né? Tem que se esvaziar totalmente de si, de tudo. Pode ser uma pessoa que tem muito tempo de, sei lá, renovação carismática, de estudo, de tudo, de conceitos, né, até teológicos, né, e ela fica presa naquilo ali, não consegue ficar com pura e simples de Jesus, não consegue acolher, né, porque ela gosta do jeito dela de ver as coisas, né, então tem que se esvaziar totalmente e ser muito humilde também, que é a humildade de saber ouvir aquele outro que tem mais caminhada e que sabe mais, que tem um conhecimento, não vê isso como ai, aquela pessoa está dizendo que só ela é detentora da verdade, que só ela que pode falar, que Jesus só revela nela, não é isso. É interessante essa luz, né, Jesus trazer essa situação, porque isso passa mesmo pela nossa cabeça, já passou pela minha cabeça, sim, essa confusão, né? De ficar assim, mas peraí, né? Se é Jesus que me iluminou para falar aquilo, se é uma luz que Jesus deu, como que pode ter confusão nisso, né? Então, o problema não está nele, né? Não quer dizer que ele não falou, não quer dizer que eu não devia então falar. Eu não vou falar nada, porque eu tenho que ter. Aí Jesus me dá uma luz, coloca algo no meu coração, não vou falar nada, porque senão, né, se eu for corrigida, eu vou ficar chateada, porque é Jesus que está falando em mim, a gente tem essa coisa, né? Só que a gente tem que entender o seguinte, né? Dentro de nós ainda tem essas coisas, né, de interpretação, da gente às vezes
Não consegui ficar com o puro, com o simples de Jesus, dessa dificuldade de ver aquela coisa pura, né? Porque a gente ainda tem, tipo assim, pensa assim, que aquela luz é uma pérola que ele está dando, mas as suas mãos ainda estão muito manchadas, né? De coisas suas ainda, de poeira, tipo assim, de pó, de poeira. E quando você pega para analisar e falar daquela luz, acaba que a poeira nas suas mãos influencia. Então você vai falar vendo aquela poeira ainda, né? Contando aquela poeira ainda, né? E aí a outra pessoa percebeu a luz, ela não rejeitou, mas ela percebeu também a poeira que você analisou aquele objeto, mas ainda não estava. Tem que ser um purificado, precisa de um sopro, né? Aí a pessoa vai lá e sopra. Pra mostrar o puro, olha, tem pó aí. Aí a pessoa vai lá e dá um sopro assim, para espantar aquela poeira, para ficar só com puro, com simples. Ó, Jesus queria dizer isso, isso e isso. Outras coisas que você colocou aí foi porque as suas mãos você pegou com as mãos cheias de pó. Então você não viu. É como se fosse assim. Mas isso não quer dizer, ah, então não devia ter falado, e tentou tinha que ter lavado as mãos primeiro. Você não saberia dessa realidade se você não tivesse falado. Isso te ajuda a te purificar, né? A tirar esse pó, né? A tirar isso que é justamente o seu jeito de ver as coisas, os preconceitos, o jeito de interpretar as coisas, que às vezes ouve Jesus, mas não consegue ouvir totalmente vazio de si. Você já coloca um pouco do seu humano, do seu eu, do seu jeito de pensar, não consegue ficar no simples, no puro do que está falando, né? Então, isso é um amor muito grande de Jesus por nós. E às vezes a gente vê fumaça, né? Pensa errado. Ah, então Jesus, só Jesus de fulano de tal é Jesus, o meu não. Em mim não é Jesus, só Jesus, Jesus só fala no outro. Não é isso. É porque a gente tem que reconhecer que há vazios de entendimento dentro de nós ainda, de não conseguir extrair o máximo, porque é tipo assim, é como se a luz que Jesus dá fosse assim, é um objeto muito especial, mas se você não conhece muito sobre esse objeto, você tem pouco para falar dele. Quanto mais você estuda, mais você tem coisas para falar dele, do conteúdo dele, de como ele é, entendeu? É, de coisas, de como ele é, de qual que é a composição dele. Quanto mais que você estuda, que você tem conhecimento, então você consegue falar mais, entendeu? Daquilo, entendeu? Consegue ver de uma forma mais ampla, né? Aquilo. E Jesus sabe da nossa pequenez, sabe que a gente absorve as coisas aos poucos e que a gente não pode chegar assim falando, eu sei de tudo, eu tenho que, não, fulano de tal não tem que me ensinar, não, porque eu já tenho informação tal, isso não importa, né? É aquilo que Jesus falou, a gente é um recém-nascido, ele falou no vídeo ontem, a sua vida começou agora. Entendeu? Você está recém-nascido e você tem que se colocar nessa posição mesmo, de amamentar, de se colocar nos braços da vontade divina como um bebê mesmo, né? Você crescendo ali, você tendo o crescimento todo ali, recebendo o alimento todo de Deus e amar esse alimento puro de Deus, amar o jeito puro. Então, quando o Senhor mostra para nós algo que ainda não foi muito puro, que a gente não entendeu direito, a gente vai falar daquela verdade pura do livro do céu, mas a gente colocou o nosso jeito humano de pensar e Jesus nos corrige. Isso é um amor tão grande que Ele está fazendo por nós. É por isso que ele fala que quem vive na divina vontade vive o purgatório aqui. Mas para viver esse purgatório, a gente não pode odiar essa forma de didática de Deus. Porque no purgatório não é justamente isso. Então, por isso que ele fala que quem já se coloca na fogueira aqui já está vivendo o seu purgatório aqui, porque está deixando ser queimado, está deixando ser consumido, não está pensando em si mesmo, está morrendo para si mesmo, justamente para aquilo que ainda nele não é amor, se torne amor puro. Então é isso que o purgatório faz, queimar o que não é amor, para ser tudo amor, ser tudo, a pessoa ser totalmente consumida do amor. É onde ela não amou, né? Onde ela foi mais a fumaça, aonde não amadureceu, aonde ela não deu frutos, ficou verde, né? Então, é a mesma coisa que acontece já aqui em vida. Então, nós estamos numa escola, nós estamos num lugar de purificação, e Deus utiliza desses meios, e nós temos que amar isso, porque é assim que vai ter a liberdade, que igual ele falou, quanto mais a pessoa está acostumada a se expor à fogueira, não pensa ser pobre coitada, aquela dali gosta de sofrer, ao contrário, bem-aventurado.
Bem-aventurado, porque é mais liberdade ainda, mais Jesus vai ter liberdade nessa pessoa ainda. Mais liberdade ela vai ter para falar. Quando ela se acostuma com isso, né? Quando ela dá isso voluntariamente, essa liberdade para Jesus, né? Não tem medo de sujeitar essa purificação. Então é mais liberdade que ela vai adquirir ainda de falar cada vez mais com toda a liberdade. Igual Jesus falou, que quando a pessoa já aceita essa purificação, tudo, né? Ela própria, né? Ela própria se expõe a isso, né? Parece que nem precisa de ser forçada, né? Meio que ela própria já está acostumada, ela quer ser quebrada, né? Ela não pensa em si, né? Ela só pensa na luz, só pensa na vontade de Deus. Quanto mais rápido isso, melhor, né? E aquilo que ela não é que Jesus anula tudo no sentido assim, nada presta. Um teólogo, por exemplo, tudo que o teólogo estudou não presta, perdeu tudo, né? Mas é porque ele ainda não sabe encaixar isso, não sabe ver isso na luz da divina vontade, porque tem muita coisa nele, apego, muita paixão, né? Mas depois ele consegue ver essas outras coisas com outro olhar. Depois porque vai ver o objeto já com a mão sendo purificada, então vai pegar e conseguir ficar com o puro de Jesus, ver o puro de Jesus. Então, isso que Jesus faz na nossa vida é tirar o pó, é tirar as escamas do que há nos nossos olhos, que nós temos cegueiras, nós temos trevas em nós. A gente tem que entender, né, da nossa realidade. A gente distorce as coisas de Deus, tem distorção dentro de nós, tem confusão dentro de nós, racionalismos dentro de nós. E é justamente partilhando, falando, se expressando, é que vai sendo purificado. É como se tivesse que pegar aquela água suja. Tem que abrir a torneira, não adianta, mas a água tá. Mas tem que abrir a torneira, tem que filtrar, tem que pôr no filtro. É como se Jesus tivesse que filtrar. Você falou o conteúdo, não é que foi anulado aquilo, mas é porque precisa filtrar, porque tem poeira ali. Aí é como se naquele momento ali fosse colocado no filtro, né? E vai ser filtrada para a água ficar alcalina, ficar potável, ficar limpa, né? E ficar só com conteúdo puro e tirar aquilo que não é, né? Ficar o pó para fora, passar pelo filtro. Queira passar pelo filtro divino, né? Queira passar por esse jeito de Jesus de nos tratar, porque isso é muito amor, isso é muita misericórdia, né? Que a gente carrega dentro de nós também uma maldade, uma malícia de pensar mal de Deus, de pensar mal do jeito de Deus falar, de Deus agir, de gostar mais do jeito humano, que é abraçar, passar a mão na cabeça, não falar nada para magoar, sabe? Aí você tem que. E isso para você ver que aqui é assim, confirma mais para você que a missão não é humana, que a missão é divina, que é o jeito de Deus, que é você aprender já a gostar do jeito do céu, gostar do jeito que Deus é, né? E Deus é firme, Deus é sério com as coisas dele. E você amar Deus como ele é, não querer um Deus da sua própria imagem, né? Que não tem Deus mimimi. É o Deus verdadeiro que você está conhecendo, né? E amar isso, né? Ter essa humildade. Em nome do Pai que me criou, em nome do Filho que me resgatou, e em nome do Espírito Santo que me santificou, divina vontade, reina na minha vontade. Ó minha mãe, eu te amo e tu me amas. Dá-me o gole da vontade divina, minha alma. Me abençoa, Mãe, para que todas as minhas ações sejam feitas diante de vossos olhos maternais. Amém, Fiat, vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Vinde Espírito Santo, vinde por meio da poderosa intercessão do Imaculado Coração de Maria, vossa amadíssima esposa e nossa mãe. Amém. Suprema Majestade, eu venho em sua divina vontade, em nome de todos, do primeiro ao último homem que existirá na terra, para dar a ti as homenagens que tendes direito, as adorações, os louvores, o amor que cada criatura lhe deve, as ações de graças e fazer todas as reparações por todos e por cada pecado. Venho, Senhor, na tua divina vontade, dou-te a minha vontade humana, por meio do Imaculado Coração de Maria,
que possui os dons e os frutos da divina vontade. Dai-me, Senhor, a tua divina vontade. Vem, ó divina vontade, nesta ação que estou a fazer e em todas as ações que eu farei durante este dia. Amém, Fiat, eu sou nada, Deus é tudo. Pai, eu te amo. Tema dia 7/2. Volume 11, trecho 46. Quem não faz a vontade de Deus, tudo rouba. Esta manhã, meu sempre amável Jesus veio e me disse: minha filha, quem não faz o meu querer, a minha vontade, não tem razão de viver na terra. A vida se torna sem finalidade, sem meio e sem fim. Nossa, então assim, não tem razão de viver, não vê razão, não tem um propósito, não tem propósito nenhum, não vê finalidade, não sei, é uma vida assim bem sem sentido, A pessoa não vê uma razão, na vida de vida, de viver na vida dela, É uma vida vazia, sem sentido, sem meio, sem propósito nenhum, E era assim, eu me lembrei agora assim que eu via, eu vivia a minha vida sem essa divina vontade, é muito sem sentido. Eu ficava assim perguntando para Deus, qual era o propósito para minha vida, qual é a finalidade, por que eu estava nesse mundo, por que eu perguntava por quê, nem era para quê, por quê? Por que eu estava nesse mundo? Por que ele me colocou nesse mundo? Eu ficava com essas perguntas, porque realmente a gente fica assim, não tem sentido a vida. É uma vida sem sentido. Eu vi a minha vida assim, sem sentido nenhum. E é horrível uma vida assim, sem meio, sem fim, sem sentido, sem propósito, sem finalidade. É uma vida, nossa, a pessoa se sente assim como não vivesse mesmo, E Jesus diz isso, quem vive fora da vontade dele, desconectada dele, a gente tá assim, É sem vida mesmo, tá morta, uma alma morta, fora de Deus. E é assim que a gente se sente, é por isso que a gente se sente esse sem sentido, Uma vida sem finalidade, sem propósito, sem razão. Parece que a vida não tem sentido nenhum, Então, nossa, a pessoa realmente se sente sem vida mesmo, Como que morta, É bem difícil, Então, às vezes que Jesus está falando, Fora da vontade dele, porque a vontade dele é que traz vida, A vontade dele, viver na vontade dele é vida, Tem propósito, Tem uma razão, a gente entende que tem uma razão para viver, Tem um propósito, Deus tem um plano, para cada um de nós, E sem viver na vontade dele, a gente fica sem saber, A gente se sente uma pessoa perdida mesmo, completamente perdida, Sem saber, Sem essa conexão, sem ter esse conhecimento, Vive uma vida realmente, acha que o sentido da vida é possuir, Possuir é status, é ter dinheiro, é ter prestígio, reconhecimento. A pessoa entende na sua ignorância que o propósito dela é esse, é conquistar as coisas, Conquistar as coisas aqui na terra, Da terra, aqui na terra, Glórias aqui mesmo. Então ela não tem ela leva o pensamento dela para assim, para Deus, não olha para sua alma, para o espiritual, Perde totalmente o sentido mesmo, É como não enxerga que tem uma alma, esquece que tem uma alma. Então ela gasta toda a vida do próprio Deus, que ela está ali, Que Jesus, por isso que já está dizendo aqui, não faz minha vontade, rouba, Então está roubando, Os bens de Deus, está roubando ali a vida do próprio Deus, a vida que Deus deu a ela, Então assim, está roubando para si mesmo, Para os seus propósitos, que ela acha que esse é o propósito da vida dela, Conquistar, sei lá, ter uma boa faculdade, ter um nome de prestígio, ter uma casa, assim, uma mansão, um carro do ano. Então, é isso. E até isso é roubo, acaba roubando a Deus, Porque acaba fazendo coisas, escolha de sua vontade, de sua própria vontade, do que ela entende o que é, Para que ela tá nesse mundo, ela entende que é isso para viver,
né, fazer conquistar as coisas aqui para si, né? Então, acaba roubando de Deus. Então, rouba o que Deus, né? A criação, né? Como Deus criou ela, né? Tudo que tem nela, que Deus depositou nela, né? Os olhos. Então, tudo que Deus fez ao nos criar. O olho, o ouvido, a boca, a mão, o corpo, né? A inteligência, a mente. Então, rouba tudo que Deus criou, a criação, né? Não só o que Ele criou em nós, o que Ele colocou em nós, mas o que Ele criou, né? O alimento, né? Aquilo que a gente que é tirado da terra, que é as coisas que a gente alimenta, a água. Então, tá roubando, né? Tá usando de tudo isso da criação, da redenção, tudo que Ele conquistou, os méritos, tudo que Ele conquistou na redenção, santificação. Então, tudo rouba, usa tudo, usufrui de tudo para ofender a Deus, né? Usa a própria vida de Deus para ofendê-lo, né? Rouba, né? Para endoidar a glória a Deus, traz glórias para si mesmo, né? Então, é muito sério, né? Então, tá sempre roubando de Deus, isso é muito sério, né? Então, por isso que o tema tá falando aqui, né? Quem não faz a minha vontade, né? Ok, quem não faz a vontade de Deus, tudo rouba, né? Aí, vai continuar aqui. É propriamente como uma árvore que não sabe e não pode produzir nenhum fruto. Então, totalmente uma árvore estéril, né? Infértil, que ela não sabe como, né? Produzir esse fruto. A árvore que não sabe como produzir e não pode produzir. Então, assim, né? É uma árvore totalmente sem vida, oca, assim, sem vida, seca, né? Que é infértil, é estéril, infértil, não produz fruto nenhum, não sabe como produzir, não tem fruto nenhum, né? Ela se torna uma alma, né? Sem infértil mesmo, né? Sem fruto, sem vida nenhuma, né? Não produz nenhuma vida, né? Porque só tem vida, né? Unida à vontade de Deus, só tem vida conectada com Deus, em Deus. A vida está em Deus, né? Então, fora dele, a alma fica infértil, fica estéril, né? Então, não produz frutos nenhum, né? Vamos dizer assim, o fruto que produz é um fruto venenoso, né? Então, assim, é como Jesus está dizendo aqui, olha, ele diz aqui isso. É propriamente como uma árvore que não sabe e não pode produzir nenhum fruto, ou ao mais frutos venenosos que envenenam sempre mais a ele mesmo. Então, vamos dizer assim, o fruto que ela produz, então, os atos que ela faz, né? Então, a alma que está ali, né, vivendo, né, tomando essa vida de Deus e está lá, né, usando, né, do corpo que Deus criou, a alma que Deus depositou. Então, assim, tá usufruindo disso, um exemplo, para ver pornografia, né? Então, usa da criação de Deus, que é o olho que Ele nos colocou para ver a Ele, para olhar para Ele, né, para lançar o seu olhar a Ele, enxergar Ele em todas as coisas, né? E em vez de fazer isso para Deus, e tá usando, né? E o fruto disso, daquele ato humano, na vontade humana, é um fruto venenoso, porque é um exemplo do que eu falei, tá vendo ali a pornografia, tá roubando de Deus, uma criação dele, que o olho que ele depositou nas para ver a ele, tá vendo pornografia. Então, o fruto daquilo tá sendo venenoso para ela mesma, né? Para a própria alma, porque aquilo dali é um pecado, né? Ele está condenando a sua alma para a morte eterna. Então, é um fruto venenoso a si mesmo, né? Que envenenam sempre mais a ele mesmo. E envenenam a qualquer que imprudentemente os pudesse comer. Então, além de envenenar a si mesmo, né? Os atos na sua vontade humana, os pecados que comete, roubando a Deus, a glória de Deus para glorificar a si mesmo, e até envenenam até aqueles que imprudentemente se aproximam, né? Que pudesse comer, né? Então, assim, prejudica a si, mas também está prejudicando ao outro, aos demais também, né? Aquele ato, né? Aquele pecado, aquela vontade humana dela, aquele ato de vontade de trazer prazer para ela, né? Esta árvore não faz outra coisa
que roubar as pobres fadigas do agricultor. Nossa, né? As pobres fadigas do agricultor, né? Roubar as coisas. O agricultor é Deus, né? Tudo que ele fez, né? Toda a criação, tudo que ele criou, ele depositou aqui para nós, assim, né? Para que a gente vivesse para ele, né? O alimento que ele colocou aqui, né? Para a gente se alimentar, né? Para se mantermos, né? Ali de pé para poder conhecer a Ele, se sustentar para o conhecimento dele, né? Sustentar para que a gente tivesse, né, uma boa memória ali para guardar os ensinamentos dele, né? A água para conservar ali, né? Matar a sede, conservar o corpo, hidratar o corpo. Então, assim, todas as coisas que ele fez foi para ele, né? Que a gente usufruísse de tudo isso, mas para a glória dele, para corresponder a ele, para conhecer a ele, dar glória a ele. Então, assim, tá, né, roubando as pobres fadigas do agricultor, né? Então, todos os méritos, né, da redenção, tudo que Jesus fez, né, todo o sacrifício que Jesus fez para conquistar méritos, para divinizar todos os atos, né, para salvar a humanidade, ali a salvação para a alma, abrir o céu para aquela alma, né, para cada alma, e tá roubando as fadigas, né? Já pensou? Nossa, é complicado, é muito sério isso. Que com fadiga e suores está a seu redor agitando a terra. Assim a alma que não faz a minha vontade está em contínua atitude de me roubar. E os furtos que me faz os converte em veneno, né? Então, assim, né? Tá roubando tudo de Deus, né? Então, tá usufruindo da vida de Deus, dos bens que ele deixou, né? Da redenção, né? Para furtar a ele, né? Em vez de estar usando tudo isso para o conhecimento dele, para corresponder a ele, para amar a ele. Aí tive que dar um pause aqui. Deixa eu ver onde que eu parei. Assim, a alma que não faz a minha vontade está em contínua atitude de me roubar, e os furtos que me faz os converte em veneno. Assim que está ao meu redor, só para me roubar, me rouba a obra da criação, a da redenção e a da santificação em relação a ela. Nossa Senhora, já pensou, né? É como eu estava falando, né? Rouba, né? Então, tudo que Deus fez, né? O que Ele colocou, depositou em nós, toda a criação da humanidade, né? Nosso corpo, né? Tá furtando porque Ele criou, né? Esse corpo para Ele, né? Para ser a habitação dele. Nós somos uma habitação de Deus. Fomos criados para ser morada de Deus. Então, tá roubando a morada de Deus. Tá furtando de Deus essa morada. Então ele não pode vir habitar dentro de nós, morar dentro de nós, porque tá ali preenchido com coisas humanas, né? A casa tá ocupada, né? A gente ocupou a casa e tá cheio de coisas humanas, de paixões, de pecados, apegos, né? Ao trabalho, a filhos, a esposo, a coisas, né? Apegado a poder, a carro, né? Eu quero aquele carro do ano, eu quero aquela casa. Está preocupado só com as coisas aqui da terra e conquistar coisas da terra. Tem muita ocupação, muita coisa. E Deus não pode habitar naquilo que é dele, que ele fez para ele. Então, a primeira coisa está aqui, né? Que ele está roubando, a criação está roubando, né? A própria casa de Deus está roubando a casa de Deus, né? Tá, e dessa casa que roubou, tá usando, andando, né? Na terra onde ele criou, né? Para que as almas que aqui fossem viver, fosse para conhecer a terra. Ele fez o sol, né? Tudo que ele colocou dentro aqui da terra foi para que a gente vivesse. E quanto a gente vivesse, não era para estar roubando as coisas dele, para olhar para si, para as coisas do mundo, mas é tudo para nos sustentar o nosso humano, para que a gente conhecesse a ele. Né? Era tudo para ele isso, né? Então ele colocou o sol, a lua, o sol para nos iluminar, aquecer, trazer calor, né?
para a questão para trazer energia às plantas, aos animais, né? Porque o sol ele traz energia, né? Para os animais é o que dá energia aos animais e às plantas é o sol. E para nós também, né? Tem a questão da vitamina D e tantos benefícios que através do sol o ser humano tem, né? E para trazer a fotossíntese e tudo aquele negócio ali nas plantas, né? A água para a gente tomar um banho, para a gente beber água, para aguar as plantas, né? Para que as plantas cresçam e que dê frutos. E, nossa, tanta coisa Deus fez. Mas a gente está usufruindo de tudo que Deus criou, né? Tanto nós mesmos, a criação do ser humano, como a criação, né? De tudo que contém na Terra, no universo. Então, assim, está sendo tudo usado para benefício próprio, a si próprio, né? Para alimentar as suas paixões, né? Para alimentar os seus prazeres, né? A glória para si mesmo. Então, está roubando o que Deus depositou, o que Ele criou para Ele, para dar glória a Ele, para reconhecer a Ele, né? Aquilo que é para conhecer, dar reconhecimento a Deus e as glórias devidas a Deus, não está dando. Não, então está roubando de Deus, né? A redenção, Deus veio para redimir, né? Veio para salvar as almas, veio para resgatar, né? De volta aquilo que era dele e foi roubado dele, né? Foi tirado dele, então ele está resgatando, né? Ele resgatou, abriu o céu para nós, né? Sofreu na vida oculta dele. Meu Deus, a vida de Jesus foi um sofrimento contínuo, foi só na paixão, né? Jesus tomou para si todos os pecados da humanidade, sofreu na carne dele, né? Todos os pecados, né? Todas as dores, tudo que a gente deveria sofrer, ele tomou para si, né? E toda a vida oculta dele também foi sacrifício do sofrimento, né? Nossa Senhora, quando a gente lê a vida aí, a gente vê tudo que Jesus fez, toda a dor dele, tudo que ele fez foi para conquistar, foi para reparar ao Pai, amar ao Pai em nome de todos, reparar, né, dar as glórias devidas ao Pai, e também mais para conquistar méritos, benefícios para a humanidade, né? Então tudo que a gente tem, todos os bens, tudo são méritos de Jesus, e a gente usa isso, usa os méritos, a vida de Jesus, tudo que Deus fez na redenção, e rouba a redenção também, é isso que ele está falando, né? A obra de santificação. Não, então assim, nossa, isso é muito sério, né? Quando a gente, né? Então, em vez de tudo isso que ele fez para conhecer ele, para amar, para né, dar a glória devida a Deus, louvar a Deus, honrar a Deus em tudo que ele fez, né? Está sendo roubado, né? Então, o ser humano que está fora da vontade dele está sempre roubando, né? Está sempre roubando porque está usufruindo de tudo que Deus fez, que Deus, né? Todas as conquistas que Deus, né, conquistou para nós, tudo está sendo usado para ofender ao Criador, para ofender a Deus, né? Me rouba, ó, tá vendo aqui, ó? Me rouba a luz do sol, né? Tá roubando, né? Tá usufruindo desse bem para ofender a Ele, a luz do sol para ofender a Deus, para cometer pecados, né? O alimento que toma, o ar que respira, a água que ele tira a sede, né? Isso tudo que eu falei, acabei de falar. O fogo que aquece, a terra que pisa, porque tudo isto é de quem faz a minha vontade. Meu Deus do céu. Tudo que é meu é deles. Em troca, quem não faz a minha vontade não tem nenhum direito. Uau. E é por isso que eu me sinto constantemente roubado. Nossa, a pessoa perde o direito, né? Por vontade própria mesmo, né? Por escolha própria. Ela não quer ter parte com Deus, né? Então a pessoa que não faz a vontade de Deus, ela não quer ter parte com Deus, né? Ela quer ser Deus de si mesma, quer tomar suas próprias decisões, né? Então assim, né? Tudo que ele fez foi para aqueles que é para fazer a vontade dele, é para os filhos dele. Então quem não quer ter parte com ele, né? Quem está desconectado dele ali, quem não quer fazer a vontade dele, que está pensando só nos seus prazeres em si mesmo, está roubando, porque ele criou tudo isso para,
né, para ele, né, para os filhos dele ali, para ele, né, então tudo isso é para ele. Então, assim, né, tá violando, né, tá violando, tá roubando os direitos de Deus, né. Então, assim, a pessoa não tem direito nenhum, por própria escolha, né, pela própria escolha, né, do homem, ela perde esse direito, né. Ela escolheu, é como Jesus fala, né, ela escolheu, né, o seu próprio pai, que é, né, Satanás, é o demônio, é a mentira. Então, ela escolheu o seu próprio Deus. Então, assim, ela está negando esses bens, está negando a herança, né. É por isso que ela perde o direito, né, que ela está dizendo, não, isso aqui eu não quero. É como se tivesse, eu não quero essa herança, mas ela não quer ter parte com Deus, não quer ter parte nessa herança, mas está usufruindo dessa herança, né? Então, assim, ela abriu a mão do direito dela, de filha, né? Abriu mão, mas ela não quer, não deixa de usufruir. É meio estranho, né? É por isso que Jesus fala que tudo que é meu é dele. Em troca, quem não faz minha vontade não tem direito nenhum, porque a própria alma abriu mão desse direito, né? O homem abriu mão desse direito, né? Por própria escolha, por própria vontade, né? Engraçado, ela não quer ter parte, mas ela tá usufruindo de tudo, né? Não quero, mas tá roubando, né? Tá ali usufruindo de tudo, mesmo não querendo. Então não quer, mas também não deixa de usar, de usufruir, né? Então, assim, por isso tá roubando, né? Porque ela não percebe, né? Incrível, né? Ela não quer fazer a vontade de Deus, não respeita as leis de Deus, né? Não ama a Deus, não corresponde a Deus, né? Mas ela não percebe que ela depende de Deus para tudo, né? Eu não quero um Deus que me controle, eu não quero né, ser controlado. Deus é um controlador, é um tirano. Mas, meu Deus, ela está vivendo das coisas de Deus, da vida de Deus, né? A terra onde ela está pisando é de Deus. Tudo é de Deus. E ela fica vivendo, né, naquela soberba, achando que não precisa de Deus. Se é o ar que ela respira é de Deus. É Deus que está ali mantendo a vida dela, dando ar para ela respirar, fôlego de vida, né? É assim, é loucura, a loucura humana, né? Como o ser humano fica, né? Né? Sei lá, ignorante, fica débil mesmo, não consegue raciocinar, botar a cabeça para funcionar, né? Ela realmente esquece, não tem esse reconhecimento, né? Não tem esse reconhecimento, essa visão, né? A visão fica, né? Realmente, como fala o trecho, é uma fumaça né? Que fica, né, na alma ali, contaminando, né? E ela não consegue enxergar, não consegue ver, né? Porque a fumaça ali de sua vontade, né? Das suas escolhas, da sua paixão, do seu eu, do seu orgulho, da sua soberba, né? Não deixa ela ver, né? Que tudo que ela usufrui, né? Que tudo que ela tem, que o ar que ela respira, né? A cada dia que ela abre os olhos é tudo Deus, né? Mas ela vive pisando nessas coisas de Deus, né? Pisa, sendo ingrata, não agradece a Deus, né? E fica roubando as coisas de Deus, os bens de Deus, as propriedades. Nossa, meu Deus do céu. É muita loucura, né? Muita loucura. E é por isso que eu me sinto constantemente roubado. Portanto, quem não faz a minha vontade deve ter-se como estrangeiro nocivo e fraudulento. Já pensou? E por isso é necessário acorrentá-lo e jogá-lo nas prisões mais profundas, né? Isso é justo. Claro, justo. Né? Tá roubando os direitos de Deus, a glória de Deus, o que é de Deus. É mais que justo, né? É justiça divina. Deus é muito justo. Então é isso, né? Se não quer fazer a vontade de Deus, respeita a liberdade, né? Mas a pessoa tem que ter consciência, né? Vá, faça, mas tenha consciência, né? Que tem consequências, né? Você acha que você vai fazer tudo o que bem entende, ofender a Deus, né? Cometer todos os pecados, né? Abusar, né? Ali, né? Muitos que abusam dos sacramentos, usa dos sacramentos, mas está ali abusando, né? Usa da confissão
ali, mas sem nenhum arrependimento, né? Não, sem nenhuma confiança, totalmente desconfia, né? Se está sendo perdoado ou não, comunga ali, né? Sem se confessar, cheia de pecado, né? E, nossa, meu Deus do céu. Então é justo, né? Tem consequência, é a justiça, tem que ser justo, né? Dito isto, desapareceu como um relâmpago. Outro dia, ao vir, me disse: minha filha, queres saber qual é a diferença entre minha vontade e o amor? Minha vontade é sol, o amor é fogo. Minha vontade, como o sol, não tem necessidade de alimento. Nem cresce, nem decresce na luz e no calor. Sempre igual a si mesmo. Sempre puríssima luz. Então, assim, né? O sol, ele é imutável, né? Tá ali, nunca muda, é sempre luz, nunca cresce, nunca decresce, né? Não tem necessidade nenhuma. Então, a vontade de Deus, assim, é imutável, né? Ela não precisa de alimento, né? A vontade de Deus, né? Algo que precisa de ser alimentado, né? Como o amor, né? Que o amor, ele precisa, né? Ser alimentado pelo fogo, né? Como Deus tá dando o exemplo aqui. O amor precisa depende da correspondência, né? Do homem, né? Para esse amor, né? Para o amor ser alimentado, depende da correspondência, do ato da vontade humana ali, né? Do ato da vontade humana, não, assim, como é que eu posso dizer, né? Do ato que a gente vai fazer, né? Do ato que vai ser correspondido, vai depender muito, né? O amor com que está sendo feito, está sendo amor, está sendo feito realmente por amor a Deus, né? Amor puro, reto, por amor a Deus, só para Ele, ou com algum tipo de interesse, então depende, né? Ali da lenha que está sendo colocada, que ele fala aqui, né? Que a lenha é os atos, né? Os nossos atos são as escolhas que faz, né? Que vai determinar, né? Esse fogo, né? Se o fogo vai ser um fogo, uma brasinha, ou se vai ser aquele fogo que tudo consome, né? Então depende muito. Minha vontade como sol, já li essa parte, né? Em troca, o fogo que simboliza o amor tem necessidade de lenha, né? Então precisa ser alimentado para o fogo, né, se manter aceso. Para o amor manter aceso, precisa da lenha, do alimento, né, ser alimentada a lenha ali. E se falta a lenha, chega até a apagar-se. Deixa eu continuar, que eu tive que coisar aqui, já ia acabar o tempo que peraí. Deixa eu voltar no que eu parei. Em troca, o fogo que simboliza o amor tem necessidade de lenha para alimentar-se. E se falta a lenha, chega até apagar-se, né? Então a gente sabe ali quando a gente está fazendo a fogueira, né, tá aquele fogo, né? E dependendo vamos dizer assim, do tamanho, da altura do fogo, da intensidade daquele fogo, vai depender da lenha que está sendo colocada, né? Se a gente deixar de pôr lenha naquele fogo, o fogo começa a diminuir, a chama do fogo começa a diminuir e se apagar. Então depende muito da lenha, né? Se faltar a lenha, o alimento para aquele fogo, né? Tá alimentando aquele fogo, ela vai se apagar. Então ela é instável, aquele fogo, né? Ela cresce, decresce, dependendo da lenha que está sendo colocada, né? Então o amor, ele precisa ser alimentado, né? A vontade de Deus não, a vontade de Deus é imutável, ela não precisa, por si só, ela não precisa de alimento nenhum, ela não tem necessidade nenhuma, a vontade de Deus, né? Mas o amor precisa ser alimentado, né? E se falta a lenha, chega até a apagar-se. Cresce e decresce segundo a lenha que se põe. Portanto, está sujeito à instabilidade, né? O amor está sujeito à instabilidade. E sua luz é sempre obscura, misturada com fumaça, especialmente se o amor não está regulado por minha vontade, né? Então, assim, como falei, né? Depende, né? O ato, essa lenha é os nossos atos, né? Então, assim, com que intenção está sendo feita? Está sendo feita por amor a Deus, para fazer a vontade de Deus, né? Mas se aquele ato está fazendo, né? Misturado com vontade humana, na vontade humana, então é essa fumaça que obscurece, né? É a fumaça que está contaminando. Então, os atos na vontade humana, ela mesmo que seja bom, né? Mas tem contaminação de vontade humana,
né? Que é essa fumaça, é misturada com fumaça aqui, especialmente se o amor não está regulado por minha vontade, né? Então, assim, o amor, né, vai depender muito, né? Com que intenção a gente está fazendo aquele ato, né? Se está dentro da vontade de Deus, é para amar a Deus, está correspondendo a Deus, então, assim, depende muito, né? Então, a vontade de Deus, ela não precisa de alimento, né? Mas o amor, sim. Como é que a gente vai estar correspondendo, como a Aline falou, né? Aí um exemplo, né? Quando ela corrige, né? Quando tem essas correções, né? Então, a lenha, o que é? É as correções, o exemplo que ela deu aqui, né, no grupo. As lenhas são as correções. Ela vai pôr a lenha ali, né? E como é que a gente vai corresponder a isso, né? Então, se a gente fica na vontade humana né? Claro que a gente vai sentir uma dor, mas aí como é que a gente vai corresponder àquela lenha, aquele fogo, que está sendo alimentado para pôr a lenha, né? Como é que a gente vai ficar, ai, nossa, a Aline, meu Deus, a Aline é exagerada, nossa, a Aline está sendo muito, né? E ficar maldando aquele ato que Jesus está fazendo através de Aline, né? Então, ficar olhando para si, né? E não querer ser corrigido, né? E ficar procurando desculpas ali, não querer aceitar a correção, né? Então, assim, tá ali, tá olhando para si. Então, né, é essa fumaça, né? E acaba não aceitando a correção, como ela falou, que muitos acabam saindo do grupo, né? Porque não quer se expor, porque não aceita ser corrigido, né? Então, né, essa lenha que foi colocada para alimentar o amor dela, né, foi contaminado por aquela fumaça da vontade humana. Então, não foi correspondido, né, a Deus aqui. Em vez de tomar aquilo como luz, né, para crescer no conhecimento a Deus, né, para a vida divina crescer, né, e purificar, né, essa lenha também é para purificar, para tirar aquilo que é de fumaça humana, né, tirar o que é de humano. Mas a pessoa olhou para si, né, e se doeu, né, e viu maldade naquela correção, né? Então não teve fruto, o amor não foi alimentado. Então o amor, né, ela decresceu. O amor, ao invés de crescer, se apagou, né? Então quando a pessoa não aceita ser corrigida e acaba saindo do grupo, é porque não teve amor, olhou para si, amou a si mesmo, não amor a Deus, né? Não morreu para si, não quis morrer para si por amor a Deus, né? Para que essa vida divina cresça em nós, né? Para crescer na alma. Então, assim, não se serviu daquela situação, né? Para mesmo morrer para si, né? Para passar por ela, não aceitou essa purificação, não morrer, né? Morrer para essa vontade humana, morrer para si mesmo, né? Então ficou obscuro. Aqui, como a gente já falou aqui, ó. Cresce e decresce segundo a lenha que se põe, né? Como é que ela vai se alimentar, né? Daquilo, né? Daquela correção, né? Se ela vê luz, ela aceita, né, aquela humilhação, aceita ser corrigida, entende que aquilo é para o bem, né, para trazer luz, né, para crescer, né, no conhecimento de Deus ali, para a vida divina crescer, né, para alimentar ali, para se alimentar e para crescer, né, e para fazer morrer, né, aquela vontade humana, aquele pensamento humano, aquele ato humano morrer, né. Então aqui, ó, portanto, está sujeito à instabilidade, e sua luz, né, é sempre obscura, misturada com fumaça, né, fumaça da vontade humana, né, especialmente se o amor não está regulado por minha vontade, né. Então, se tiver um ato que a gente faz ali, né, se não for puramente por amor a Deus, nem corresponder a Deus e aceitar aquela correção, né, por amor a Deus, é porque ali, né, não tá ali, como ele está dizendo, não está regulado pela vontade de Deus, né? Ainda tem coisas de vontade humana ali, coisas humanas ali, né? Não está totalmente ali, né? Vamos dizer assim, abandonada, né? Imersa na vontade de Deus, não tá. Tem coisas ali humanas para ser tirado, né? E acaba não saindo, né? Não retirando, né? Essa fumaça ficando, né? E a chama,
que deveria aumentar, né, com aquela lenha que foi colocada, né, é como se a lenha tivesse, porque a gente sabe, né, que parece que quando a lenha, né, que a gente vai alimentar o fogo, e aquela lenha não tá madura, né, tá verde, uma coisa assim, né, porque tem lenhas, né, madeira que quando a gente coloca, em vez de aumentar o fogo, ela não alimenta o fogo, né, porque a lenha não tá, tem que estar bem sequinha, né, ali para que alimente aquele, né, a chama do fogo, né? Então, se o ato não tiver regulado a vontade de Deus, né, então assim, aquela chama não vai ser alimentada, né? Porque tá ali, né, além ainda ali, vamos dizer assim, não tá sequinha, né? Ela tá úmida, ainda não tá madura, né? Vamos dizer assim, ela não tá madura para alimentar aquele fogo, né? Tem ainda coisas humanas, né? Vontade humana ali. Então acaba não alimentando o amor, tá contaminado com coisas humanas. Então aquela chama de amor, do amor que Deus está dando aqui o exemplo, ela não vai aumentar, né? Não vai ser alimentado esse amor, né? Porque a chama ela vai diminuir, né? Porque não está sendo puro ali, né? Amor de Deus, o ato que ela faz, o ato que né? Aquele que o homem faz, né? Aquela correção, por ela não aceitar aquela correção, né? Então aquela lenha não tá, né? Não vai alimentar, né? Em vez de aumentar aquela chama, vai diminuir. Então é muito sério, né? Então quando isso acontece é porque a pessoa ainda não está regulada, né? Pela vontade de Deus, né? Tem coisas humanas ainda que precisa ser retirado, né? Ainda está na sua vontade humana, né? Olhando para si, né? Olhando para si, não querendo morrer, né? Para suas ideias, para sua vontade, para suas coisas, para seus apegos, né? Tá apegada até a si mesmo, né? E não querer morrer, né? Dito isto, desapareceu, e me ficou na mente uma luz na qual compreendia que a vontade de Deus para a alma é como um sol, porque as ações que se fazem como amadas por Deus formam uma só coisa com a vontade divina, né? Como um sol. Então assim fica a alma quando faz a vontade de Deus, ela também, né? Ela fica imutável, né? Porque ela toma posse da vontade de Deus como sua, né? A vontade de Deus se torna vontade da alma também, né? Se torna nossa vontade. Ela toma posse da vontade de Deus. Então ela tá aqui, né? A alma fica limitada, né? Aqui, deixa eu ler de novo para não ficar confuso. Que a vontade de Deus para a alma é como o sol, porque as ações que se fazem, então, os atos que se fazem, a correspondência que dá, né? Fazem como amadas por Deus, tá ali regulada a vontade de Deus, né? Então, forma uma só coisa com a vontade divina, tá regulada, né? Tá regulada ali a vontade de Deus, morrer para si, né? Ela toma posse da vontade de Deus, é minha. O que Deus quer, eu quero, é minha. A vontade de Deus é minha, eu tomo posse. Então, ela fica regulada, né? A lenha que mantém este sol, né, é a ação humana e todo o próprio ser unido à ação e ao ser divino, né, como eu já falei, aquela correspondência pura por amor a Deus, né? Então fica assim regulada, né? Deus fica quase como amadas por Deus, formam uma só coisa com a vontade divina. Né? Então, os atos que são feitos é uma coisa só, né? É a vida de Deus, ela toma posse da vida de Deus, né? E dá essa continuidade, né? Como é que eu posso dizer? Forma esse outro Jesus, né? Então, ela não vai roubar, né? As coisas de Deus, os bens de Deus, não vai estar roubando tudo que Deus fez para trazer glória para si. Então, todos os atos vai ser para glorificar ao Pai, né? Repetindo os atos da vida de Deus, né? Repetindo a vida de Jesus, dando continuidade, né? A vida de Jesus, né? E como a gente já entendeu que não é a gente mesmo que vai fazer, então a gente vai formar esse vazio para Deus fazer em nós, né? A gente vai esquecer de si mesmo, né? Vai formar esse vazio, vai tirar tudo, vai esvaziar essa casa, tudo que coisas nossas, né? Ali de vontade humana, e vai ser preenchido tudo que é de Deus, né? Então vai trazer, né? Deus vai poder habitar e vai trazer seus bens, né? E vai poder fazer todas as coisas em nós
e por meio de nós, né? Então, assim, forma uma coisa só, né? Porque é aqui que ela está dizendo, ó, a lenha que mantém este sol, né? Essa mesma união, essa fusão de vontade é a ação humana e todo o próprio ser unido. Então, é a vontade humana unida com a vontade de Deus que fusiona, né? Torna essa fusão e se torna uma vontade só, né? Ela, como eu falei, ela toma posse, né? A vontade de Deus agora se torna dela. É sua vontade também. Então, ela vai fazer todas as coisas ali para glorificar a Deus, né? Para louvar a Deus, para engrandecer a Deus, para dar a correspondência devida a Deus, né? Em nome de todos e por todos aqueles que não fazem, né? Que não dão a glória devida a Deus, que roubam a Deus. Então, essa alma que corresponde a Deus vai fazer atos opostos, né? Aqui, o ser humano faz na sua vontade, né? Assim que a alma se faz lenha ela mesma, fornecida pela vontade divina. E esta lenha não pode faltar. Por isto, este sol não tem necessidade de alimento, nem cresce, nem decresce, é sempre igual a si mesmo. É puríssima a sua luz, porque toma parte em tudo, e o ser divino e a lenha divina nunca se acabam, e não estão sujeitos à fumaça, né? Porque morreu para si, né? Não tem mais nada de si, de vontade humana, é tudo divino, né? É tudo divino, atos divinos, vontade divina. Então, não precisa de alimento, porque o próprio ato, né? Que ela está falando, o ato do humano aqui, o ato do ser humano, né? Vai se tornar divino, porque ela está ali, né? Regulada pela vontade de Deus, unida com a vontade de Deus, ela tomou posse da vontade de Deus. Então, assim, ela toma parte em tudo, né? Nos direitos de Deus, ela defende a Deus, né? E se preocupa com as coisas de Deus, né? Tudo é para Deus, em Deus, né? Por amor a Ele. Então, assim, toma parte em tudo. E o ser divino e a lenha divina nunca se acaba, né? E não estão sujeitas à fumaça, né? Que é a fumaça da vontade humana, né? Do olhar para si, né? Então, morre tudo isso, né? E ela é consumida por Deus, né? Pela vida de Deus, pela vontade de Deus. Então, a alma não fica sujeita, né? Às fumaças da vontade humana. Não explico mais porque acredito que o resto se compreende por si só, ou seja, o referente ao amor. Eu acho que é isso. Amém, Fiat.